Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então me segue no Otávio.Paranhos, respondo por lá e também aqui pelo YouTube. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e trago para você conteúdo sobre carteiras globais, especialmente de aposentadoria em renda variável. Lembrando que agora, no sábado, dia 8 de agosto, nós teremos um workshop direto ao ponto, relativamente curto, para você sair com a sua carteira montada. Será no sábado, então para você entender melhor, basta você clicar aqui no link da descrição para fazer parte e fazer a sua inscrição. Então basta se inscrever e eu te vejo lá no nosso workshop, certo? Vamos para o nosso conteúdo. Começando pelo próprio assunto, o Thiago perguntou: este workshop ajudaria pessoas que querem aprender, porém com pouco recurso financeiro? Sim, por quê? Porque na prática as carteiras de ETFs que nós temos trabalham ali com ETFs que são negociados de R$ 20 para cada cota de ETF, até R$ 100, R$ 150 para cada cota de ETF, ou seja, os seus principais blocos você consegue construir com, na prática, uma carteira com menos de R$ 300 você já consegue construir com ativos no exterior, ativos no Brasil, de uma maneira muito tranquila, ou seja, com pouco recurso, sim, você consegue montar carteiras globais de uma maneira muito bem estruturada e muito eficiente. A gente vai mostrar isso no workshop, lembrando que, obviamente, se você tem pouco recurso, a sua prioridade tem que ser aumentar a sua renda, né? Então esse é um ponto importante, mas você pode, obviamente, começar com pouco para entender como é que o mercado funciona. Eu mesmo comecei em 2012 a investir, em agosto de 2012, agora já faz 14 anos que eu comecei a investir, agora em agosto de 2026, e eu comecei comprando, né, ações individuais naquela época, né, a gente sempre evolui. Da Ambev, salvo engano, eu paguei menos de R$ 100 também pelas ações da Ambev naquele momento, e aí, obviamente, agora estamos com ETFs globais de uma maneira muito mais fácil e prática, que você vai poder verificar no workshop. Então basta acessar o link aqui da descrição. O Dross fez uma pergunta que me parece um pouco contraditória. Ele pergunta: vale a pena acumular, mesmo sabendo que não será possível fazer as retiradas sem dilapidar? Ele está pressupondo aqui que você vai dilapidar o capital se você fizer retiradas. Não, não é verdade, tá? Porque mesmo que você utilize ETFs de acumulação e não de distribuição, acredito que ele esteja falando de um último vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu mostrei que de fato você seria mais tributado, pagaria mais imposto por utilizar estratégias de dividendos e não estratégias de acumulação. Se você utilizar estratégias de acumulação, de fato, para você poder viver daquele capital, né, você terá que vender parte das cotas dos ETFs que você tem. Só que não é porque você vende parte das cotas dos ETFs que você tem e, consequentemente, tem menos cotas, o valor de cada cota tende normalmente a se valorizar de uma maneira mais rápida do que as retiradas que você faz. Então você terá menos cotas com valor maior. O seu capital poderá inclusive aumentar, tá? Inclusive no último vídeo, que eu vou deixar no link aqui da descrição para você ver, eu comento exatamente sobre isso, lembrando que os ETFs, quando eles se valorizam muito, para serem mais negociados com maior liquidez, eles podem fazer splits, divisões, assim como as ações fazem da mesma maneira. Então o ETF que se valoriza muito, ele pode ser subdividido em 4 vezes, 2 vezes, 10 vezes eventualmente, assim como as ações individuais, né? Então o fato de você ter que vender cotas não significa de maneira nenhuma que isso é negativo ou que você vai acabar o seu capital ou que você vai dilapidar o seu capital, né, a ponto de não conseguir usufruir. Muito pelo contrário, você vai otimizar a sua tributação porque você só vai pagar imposto sobre o ganho de capital daquilo que você vender, né, e não sobre todo o seu rendimento, como acontece com os dividendos, certo? E já emendando nessa questão de taxa de retirada, estratégias de retirada, né? O Ed perguntou qual é essa regra de 25% do gasto no patrimônio, que é na prática a regra dos 4%. Quando você considera que de R$ 1 milhão você só pode gastar 4% ao ano, portanto R$ 40 mil ao ano, 40 mil vezes 25 é 1 milhão. Então, na prática, essa regra dos 4%, de gastar 4% ao ano do que você tem, nada mais é do que equivalente a uma regra que você pode gastar 25 vezes o seu custo anual. No caso, então, se a pessoa gasta 40 mil por ano, 25 vezes o custo anual, ela tem que investir ali R$ 1 milhão. Então, é a mesma regra, só uma outra forma de falar. Uma outra forma também é ter 300 vezes o gasto mensal, que é exatamente a mesma coisa. Se você pegar o gasto mensal, por exemplo, desse exemplo que eu dei de 40 mil por ano, o gasto mensal seria mais ou menos de R$ 3.300 vezes 300, você chega em R$ 1 milhão também. É a mesma coisa. 300 vezes o gasto mensal, 25 vezes o gasto anual, ou gastar 4% do patrimônio ao ano, é a mesma regra, é a regra dos 4%. Lembrando que a regra dos 4%, ela pressupunha lá em 1992, salvo engano, né? O William Bengen, que fez esse estudo nos Estados Unidos, ele pressupunha gastar 4% do valor inicial.
do capital, ou seja, mesmo que o capital ele subisse ou ele caísse de valor total, você continuaria gastando 4% do valor inicial ajustado pela inflação, né? Então veja que nessa hipótese, você poderia em alguns anos gastar mais ou menos do que 4%, dependendo do movimento do mercado. Se você sempre considerar 4% do valor de mercado, de fato isso seria muito seguro, porque se houver uma crise você vai gastar menos, então aí a carteira ela fica mais segura, né? Isso é uma retirada proporcional e não é essa retirada fixa, que normalmente as pessoas comentam quando elas falam da regra de 4%, né? A regra de 4%, a regra dos 4% de retirada, né? Ela, na prática, no Brasil, poderia, teoricamente, ser um pouco maior, né? A gente não tem muita significância estatística no Brasil para falar disso, porque a gente só pode analisar dados após a estabilização do real, ali em 1994. Então, agora que a gente está tendo 32 anos de dados, a primeira janela, né, de aposentadoria teórica de 30 anos, somente veio agora, então a gente tem poucos dados. Mas nos dados que nós temos, a gente observou que a nossa renda fixa rendeu bem acima da inflação nesse período, seja o CDI, seja a Tesouro IPCA, né? Rendeu muito bem. E, consequentemente, você poderia tirar um pouco mais, porque na sua parcela de renda fixa você teria uma rentabilidade boa. O que não acontece em países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, que a rentabilidade foi muito inferior àquilo que normalmente se tem em rentabilidade de renda fixa no Brasil, de 4, 5, 6% acima da inflação, certo? Mudando um pouco de assunto aqui, né? O pessoal perguntou se eu gostaria de morar no Brasil aqui no Instagram, aí eu falei que eu gostaria de morar no Brasil, eu gosto de morar no Brasil, estou morando agora em Florianópolis. E daí a Lizzie perguntou, sei que você não almeja viver no exterior, e se tivesse filhos, segurança e educação? Eu pretendo ter filhos em breve, provavelmente, e ainda assim pretendo morar no Brasil, né? O Brasil tem muitas ilhas, né, que são muito diferentes umas das outras, né? Ou seja, se você morar em uma comunidade muito humilde em alguma capital brasileira, você vai viver muito mal, né? Mas se você morar em alguma cidade média ou alguma cidade mais desenvolvida, agora em Florianópolis eu vejo que aqui realmente é muito bom, e eu tenho familiares em outros países, na Europa, especialmente nos Estados Unidos também, e vejo que a minha qualidade de vida aqui não é pior do que a deles, né? Muitas vezes pelo contrário. Então, assim, o clima aqui, a alimentação é melhor, o clima é melhor, o tratamento das pessoas, normalmente a gente não se sente um estrangeiro, obviamente, né? E depende da acessibilidade que você tem em relação a imóveis, por exemplo, em relação a bens e serviços, os serviços são mais baratos aqui, obviamente depende daquilo que você valoriza. Tem pessoas que valorizam mais essa questão de segurança, de poder ir para qualquer local do país e se sentir muito tranquilo, e de fato o Brasil não é o melhor país, né, no que se refere à segurança, mas tem outros benefícios, depende daquilo que você valoriza mais. Com filhos eu ainda assim preferia ficar no Brasil, sempre dando a alternativa de eles poderem, né, estudar fora e morar em outro país do mundo, caso eles valorizem mais o que esse outro país proporciona, né. Então, para mim é bem claro isso, que o Brasil, por enquanto, ainda tem muitas vantagens. Poderá piorar? Poderá, sim, mas por enquanto está bem razoável. E até conectando uma pergunta com essa questão de filho com investimento, né, o Leandro perguntou: investimento para estudo do filho recém-nascido, qual o melhor ETF da Avenue? Algumas premissas aqui, né? Ele vai querer pagar o estudo do filho recém-nascido. Tem pessoas que não necessariamente se preocupam muito com o pagamento. Aqui eu estou pressupondo que é faculdade, né? Porque é para longo prazo. Tem pessoas que não pressupõem que a pessoa vai gastar muito com faculdade. No Brasil, as melhores universidades brasileiras não são necessariamente pagas, pelo contrário, né? Exceto as de administração, economia, FGV, por exemplo, que são pagas. Mas a maior parte das federais brasileiras são as melhores universidades e não são pagas. Na Europa, na prática, as melhores, aliás, muito boas universidades europeias, especialmente na zona do euro, são muito baratas, né? Ali a gente está trabalhando com anuidades de 1.000 euros, né? Muito barato, é R$500 por mês praticamente, tá? Você pagaria de fato para custear o custo de vida da pessoa, mas não das universidades em si, tá? Então, dito isso, né, você já está partindo do pressuposto que você vai gastar para proporcionar ou eventualmente uma graduação para o seu filho. Isso é questionável, né? Agora avançando. Qual o melhor ETF na Avenue, né? A Avenue agora recentemente passou a lançar ETFs europeus, né? Obviamente você ainda não consegue utilizar uma conta para menor de idade, né? Então teria que ficar no seu nome, até eventualmente é melhor, porque no futuro você pode decidir pegar esse dinheiro e colocar em alguma outra função, né? Eventualmente para sua própria aposentadoria, ou doar uma parte para o seu filho, uma parte para alguma outra finalidade, algum outro filho, enfim, alguma outra função. Melhor ETF, né? Melhor ETF não existe, né? Porque depende do objetivo. Para esse objetivo de gasto específico, né? Nós já temos nos Estados Unidos alguns ETFs de renda fixa com data específica, mas na Europa, né, nós já estamos começando a ter, por exemplo, aqui alguns fundos que são de life cycle, que eles chamam, que é basicamente tendência para gasto, né? Então, um ciclo de vida, teoricamente.
Agora, recentemente, eles já começaram com 4 ETFs, não é uma recomendação específica, né, para o seu caso, porque eu não sei exatamente o ano que eventualmente você gastaria, mas quando a gente observa, né, o racional da carteira, é uma carteira que tem ali mais ou menos metade de ações e vai reduzindo esse percentual até o ano zero, né, o ano do gasto, que quando a pessoa ela chegasse no gasto, ela teria basicamente títulos corporativos e governamentais aqui de curto prazo para gasto, né, então seria algo próximo a isso, né, então, obviamente, eu não sei exatamente o seu prazo, eu montaria uma carteira própria, né, considerando que você tem um ano específico de gasto, uma carteira que teria um percentual maior de ações, você pode trabalhar com 50% para cima, eu seria bem mais arrojado do que essa carteira aqui, porque a rentabilidade da renda fixa, especialmente na zona do euro, é muito baixa, até nos Estados Unidos hoje, o juro real americano está em 2,5%, 3%, quando você tira imposto fica próximo de 1%, apenas acima da inflação, isso é realmente muito baixo, né, para um período alto que você tem, provavelmente seu filho aí, ele você mencionou que ele é recém-nascido, até 16, 17 anos é bastante coisa, né, eventualmente até o início da graduação, então eu teria uma alocação maior em ações, porque a renda fixa lá fora ela rende pouco, né? Dito isso, então, portanto, você pode utilizar qualquer ETF global de ações, o VWRA, FWRA, e assim sucessivamente, chegando perto, você pode migrar, né, para os ETFs de renda fixa ou, mais perto, utilizar um próprio fundo de life cycle, como é este aqui da Mundi, tá? Só para explicar o racional para você. Lembrando que a gente vai falar sobre isso agora no nosso workshop, então não deixe de se cadastrar aqui embaixo. Dr. Rodrigo fez uma boa pergunta. Usar os títulos de Tesouro Educa Mais 31 e 2036 para evitar o risco da sequência de retorno em aposentadoria de 2031 e o resto no exterior. Bom, o risco da sequência de retorno nada mais é do que o risco de você ter uma má performance no início do seu momento de usufruto. Então ele falou aqui, eu quero me aposentar em 2031, eu posso investir ali em um tesouro que vai me pagar, né, uma renda teórica, né, uma renda fixa, uma renda teórica garantida, né, naquele período próximo do usufruto, para que, se houver uma crise, eu consiga utilizar esse capital e não utilizar o capital da minha carteira teoricamente mais voltada a risco e, portanto, dar tempo dela se recuperar. Bom, mas veja, né, o fato de você ter essa renda, né, garantida teoricamente com o Educa Mais, né, por 5 anos, teoricamente, ou 2031, 36, por 10 anos, você teria uma renda garantida por 10 anos, de fato protege o resto da sua carteira de performar mal, né, porque você não estaria retirando dela. Mas veja, né, isso é uma estratégia de alocação, você está escolhendo alocar parte do seu capital que poderia ser maior na sua carteira de aposentadoria, agora em uma renda fixa nesse período, né? Então, na prática, não faz muita diferença, porque você está optando claramente, tá, em reduzir a sua carteira de aposentadoria para você gastar necessariamente a sua renda fixa nesse período. Na prática, quando você utiliza um Tesouro Educa Mais ou Renda Mais, eles são equivalentes na prática, o racional deles, você vai gastar toda aquela renda fixa, toda ela vai cair para você no formato de vencimento. Só que veja, não necessariamente em 2031 até 2041, né, até 2040, durante esses 10 anos, não necessariamente você vai precisar tirar o dinheiro da renda fixa. Talvez você precise tirar o dinheiro da renda variável, das ações. Você não sabe se as ações não vão bombar ali a partir de 2031 e você talvez não tenha a materialização do risco da sequência de retorno, talvez o mercado não caia nesse período e talvez você tenha que tirar das ações que estarão ultrapassando o percentual que você havia definido para as ações da sua carteira. Então não fará sentido você ficar recebendo um monte de vencimento de um monte de tesouro IPCA quando você teoricamente poderia tirar das ações porque ultrapassaram o percentual que você definiu, tá? Então veja que, no meu ponto de vista, não faz sentido, se você já está numa situação de usufruto, né? Não faz sentido você ter títulos de renda fixa que vão ficar vencendo, isso só vai atrapalhar o seu planejamento. É melhor que você tenha estratégias de manutenção de renda fixa e manutenção de ações em percentuais que você determina, porque você não sabe de onde que você vai tirar, você não sabe se você vai tirar da renda fixa ou das ações. O fato de você ter rendas fixas vencendo, concordo que você pode ir gastando esse valor, mas se você for gastando esse valor, talvez você esteja desbalanceando ainda mais a sua carteira, caso teoricamente as suas ações elas vão subindo mais. Se você continuar gastando a renda fixa, você vai reduzir a quase nada o seu percentual de renda fixa total da carteira, o que eu acho realmente pouco razoável, tá? Fazendo isso, né, reduzindo ao máximo a renda fixa, gastando todo ali o seu tesouro Renda Mais, o seu tesouro Educa Mais no período logo após a aposentadoria, talvez você não tenha quase mais nada na sua carteira de aposentadoria em renda fixa e você esteja apenas atrasando o momento do risco da sequência de retorno, porque lá em 2041, quando você não tiver nada de renda fixa, talvez tenha uma crise em 2041 e você não sabe disso. Então, muitas vezes o mais adequado é você manter uma alocação constante em renda fixa e renda variável para que você possa, de fato, tirar daquela classe de ativo que está ultrapassando aquilo que deveria estar.
O Gal Thierry Barros perguntou TFLO ou TLT para renda fixa lá fora. São fundos muito diferentes, tá? Então eu tenho que mostrar a diferença para você, mas você já consegue ver pelo nome. Aqui no gráfico você observa que o TLT está escrito aqui, ó, 20 Year Plus Year Treasury ETF, ou seja, é um fundo de tesouro de mais de 20 anos. E o TFLO é Float Rate, né? Float Treasury, ou seja, flutuante, é como se fosse um CDI americano. Então veja que a performance é totalmente diferente. Um é como se fosse uma poupança, né? Ele não tem volatilidade, quase ele não cai. E o TLT ele sofre totalmente uma marcação ao mercado fortíssima porque ele só investe em títulos com prazos acima de 20 anos. Então, são muito diferentes, não tem nada a ver um com o outro, tá? Um é o Banco Central que determina e o outro é basicamente o mercado que determina, tá? O TLT é você concordando que você vai comprar títulos que vão vencer acima de 20 anos e, portanto, com o aumento de juros, como aconteceu de 2022 até agora, ele performa muito mal. O TFLO não tem nenhum tipo de resposta a aumentos de juros futuros, ele varia conforme a taxa básica americana de curtíssimo prazo, que é determinado pelo Fed, né, que é o Banco Central americano, que serve para poupança, serve para caixa, serve para reserva que você queira fazer, reserva de emergência eventualmente. E o TLT, na prática, no meu ponto de vista, é se você quiser tentar operar com juros, né? Se você tem alguma opinião sobre para onde que vão os juros americanos, né? Se está alto, se está baixo, né? Se a inflação está alta ou está baixa, você investe aqui. Se você acredita que a inflação ela vai baixar e os juros vão baixar, e os juros futuros vão baixar, o que é muito diferente, né, de juros de curto prazo baixarem, você pode investir eventualmente no TLT para tentar ganhar alguma coisa. Lembrando que se acontecer queda de juros futuros, as ações podem subir muito mais do que a própria renda fixa. Então, assim, normalmente o TLT, ó, ele performou bem com a queda dos juros de maneira estrutural e agora performou muito mal com aumento de juros que a gente percebeu ali de 2021 até agora, né? Já caiu 40% e permanece lateralizado praticamente, tá? Isso aqui já com dividendos reinvestidos. Então são fundos muito diferentes. Normalmente a renda fixa americana ela serve para quem já está nos Estados Unidos, quer gastar nos Estados Unidos, quer comprar alguma coisa nos Estados Unidos, algum objetivo, né? Seja nos Estados Unidos ou em algum outro país, gastando em dólar, né? Lembrando que esses fundos são americanos, então todo o seu rendimento deles vem praticamente pelos dividendos, que são tributados em 30% na fonte pela Receita Americana, tá? Você é tributado no Brasil em 15%, mas pode compensar aquilo que já foi retido no exterior, então você não precisa pagar mais nada no Brasil, porque já teve retenção de 30% lá fora, tá? Então, você tem que atentar muito, porque eles são muito diferentes, e a primeira dica que eu dou é observar o próprio título, né, o nome aqui do ETF. Se você gostou desse conteúdo, você vai gostar muito mais agora do nosso workshop, no sábado, dia 8 de agosto, então basta você observar o link aqui da descrição. Se você tiver qualquer dúvida, temos também ali na página de descrição o número de WhatsApp, você pode mandar para lá também as suas dúvidas, certo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!